claro, a partir de agora, junto aqui com o nosso Tribuna Livre, que segue até o meio-dia junto com você. E olha, gente, o fato do governo federal ter preterido aí o seu nome ou qualquer outra indicação partidária para assumir o cargo de superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, aqui no Rio Grande do Norte, foi considerado, gente, vamos colocar aqui entre aspas, né, um desrespeito político pelo vice-presidente do Partido Verde e ex-gestor do órgão, Rivaldo Fernandes. E aí nós o recebemos agora, né, aqui no nosso programa, no Tribuna Livre, com muita alegria. Rivaldo, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco, para a gente conversar não só sobre esse ponto, mas outros aí também, que a gente, na verdade, a gente aborda a política como um todo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês. É um prazer enorme, para mim foi muito emocional chegar aqui, porque por esse microfone eu passei 10 anos com Agnello Alves e Virginia Celli. Sim. No panorama político, juntamente com Edivan Martins. Aliás, Edivan Martins é um pouco mais antigo no rádio. Diga-se de passagem. Apesar de ser mais jovem, né? Sim. Porque Edivan criou um programa aqui em Natal muito interessante, De Olho na Cidade. Sim. Na Rádio Rural. Nós somos oriundos do movimento das pastorais de juventude, tá? Eu, Edivan, nós lideramos esse processo aqui em Natal, na Arquidiocese. Isso nos anos 70, né? Final dos anos 70 e dos anos 80. Muito longe, não. Fica por 70. aqui, Eu né? vi o nascimento de Edivan como repórter, eu vi. Ele saindo da universidade e indo para João Câmara, fazer aquelas reportagens sobre as trovoadas lá de João Câmara, os balanços terremotos lá. É uma figura, ele é um ícone da comunicação no Rio Grande do Norte. Sem dúvida, Rivaldo. Rivaldo, se for por história, né, Rivaldo foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Sim. Um dos principais fundadores do PT aqui no Rio Grande do Norte, e podemos dizer que o PT nasceu muito dessa base popular, dessa base católica, das comunidades eclesiais de base, os primeiros os sindicatos rurais mais afinados com a Igreja Católica, e ele inclusive renunciou ao emprego que tinha, saiu com a mão no bolso e a outra fora do bolso, porque não tinha, para cumprir e exercer essa missão de fundador do Partido dos Trabalhadores. É um militante na essência da palavra, sempre mais ligado e alinhado aos partidos de esquerda, foi um combativo da ditadura militar, enfim. E hoje nós estamos aqui porque ele estava tudo pronto para assumir o IPHAN, chegou a assinar até um plano de metas para 2023 e 2024, chegou aí a Brasília, tudo certo, e depois deu tudo por água abaixo. Explica aí o que foi que aconteceu, Rivaldo, com relação a essa sua nomeação. Olha, eu não sei o que aconteceu, só sei que fui comunicado que tinha uma outra escolha. A governadora não estava sabendo. Tá, não? Bom, pelo menos é o que eu sei. A governadora ela não estava disse. sabendo. Até ela colocou à disposição, inclusive. Eu acho que a governadora não tem que... Mas eu acho que lá por cima, né? Lá por cima. Sabe que as coisas acontecem por cima também, né? Mas os cargos federais, regionais, sempre tem uma participação das lideranças locais. O Cleiton, Como é que o rapaz que assumiu, o arquiteto que assumiu? Não lembro. O arquiteto que assumiu tem alguma ligação política, sim, né? Sim. Para uma indicação. Grupo da universidade, Cleanto. No grupo da universidade, né? É alguém ligado à universidade, que eu não sei quem é exatamente. Mas essa questão para mim está superada, porque eu não faço política. Assim, você sabe minha história pessoal, né? Eu não estou brigando por cargo, eu sempre renunciei em favor de outros, né? Sobretudo na direção do Partido Verde, eu sempre fui um cara que abria espaço. Agora mesmo nós temos um presidente da Zona Norte, né, de uma comunidade pobre, que é o presidente do Partido Verde. Acho que é o único partido que os pobres podem dizer, é meu. Os outros têm donos, os outros têm oligarcas, outros têm direção completamente mandonista, né? Sim. Então, eu acho que o Partido Verde segue assim. Mas como é que Nós temos um problema grave eu me preocupo muito com a crise que nós estamos vivendo. Agora mesmo a ONU, o secretário da ONU, afirmou que o problema do colapso ambiental já estamos nele. Você veja que os eventos que acontecem hoje na França, na Alemanha, em Portugal, mudanças repentinas do clima e do tempo. Aqui no Brasil a gente está assistindo, no Rio Grande do Sul. Deixa eu ouvir falar no Rio Grande do Sul, ter ciclone no Rio Grande do Sul. Né?
Então a gente está, segundo a ONU, em plena... Aquilo que os cientistas estavam dizendo que era para 2030, isso não está mais acontecendo. Isso é o agora. Se trata agora de criar as condições para que os pobres, sobretudo que são mais atingidos, não sejam tão violentados. E aí eu chamo a atenção de Natal, do próprio estado do Rio Grande do Norte. Nós temos Natal perto aí de 400 mil veículos automotores, entre carros e motos, emitindo CO2, que é o gás de efeito estufa. E não há por parte do município, nem do estado, um levantamento desse tipo de gás, o que a gente chama uma medição das pegadas disso, para poder ter tarefas a cumprir. Se isso for acontecer, isso que está previsto para 2030 acontecer, sabe, os hotéis da nossa, tudo na beira-mar. Bairros inteiros como Ponta Negra, Vila de Ponta Negra, Rocas, Bahia Formosa, Ridinha, esses bairros vão ser submersos. Essa é a previsão, se caso acontecer. Teria que ter um plano de manejo, um plano retirada dessas pessoas, inclusive. Ou então de contenção, do mar. E como é que você vê? Há algumas contradições no governo federal com relação à política ambiental. É visível, é claro, é muito evidente as divergências entre a ministra Marina Silva com outros órgãos do governo, primeiro com relação à exploração de petróleo lá na Amazônia. Como é que você vê essa questão? Quem ganha nessa queda de braço? Eu acho que o governo tem muita força, inclusive no conjunto de suas decisões, tem na linha correta, porque o governo anterior foi um desastre, né? Foi um desastre. Acabou com a fiscalização. O desmato na Amazônia aumentou muito, coisa que não foi contida ainda. Acho que o compromisso do presidente Lula deve ter uma ação mais incisiva em cima do desmatamento, mas não só o desmatamento. A questão de recuperar as terras que já foram destruídas e que estão lá. Quer dizer, tem que ser recuperada para evitar, inclusive, que haja novamente um processo de destruição da floresta. Essa questão você se alinha mais no posicionamento de Marina Silva ou do outro segmento do governo? A questão do petróleo lá da Amazônia. Eu estou dividido, né? Na questão do petróleo, eu acho que a questão do petróleo é um tipo de energia já que deveria ter sido superado, e o Brasil teria todas as condições tecnológicas para isso. Lembre-se que no ano de 70 nós tivemos praticamente todos os carros movidos a álcool, não é? O que ensejou uma observação do secretário de Estado naquela época americano, dizendo: nós não queremos um novo Japão na América do Sul. Nós estávamos na linha corretíssima de substituir o petróleo pelo álcool, e o álcool é uma energia renovável, né? Você planta a cana e tira, não precisa você estar destruindo florestas, né? Então, nós estamos, de certa forma, abandonando essa política, né? Começamos a importar petróleo de novo, destruindo as refinarias, como aqui aconteceu. Quer dizer, nós estamos na contramão de uma política de desenvolvimento para o Brasil, né? Nós temos todas as condições de ter uma matriz energética limpa, e o Rio Grande do Norte provou isso. E há inclusive uma coisa que me chamou muita atenção, Edvan, que é esse projeto do governo aqui do Rio Grande do Norte, a questão do offshore, né? Da energia do hidrogênio. Essa é a grande questão do mundo. Na Alemanha hoje há todo um investimento em torno da questão da energia, porque isso é a saída da Europa, né? E o Brasil já está começando. Eu acho até que a gente poderia estar mais avançado nisso, porque nós temos centros de excelência de pesquisa, já com muita experiência, e acho que é por aí. E uma outra coisa é que os estados, como o Estado brasileiro, ou minimamente o Estado do Rio Grande do Norte, nós temos que olhar os centros dinâmicos do mundo. E hoje o Pacífico, antes era o Oceano Atlântico, né? As grandes navegações, ali era o principal oceano onde acontecia
os grandes processos de comércio e tal. E foi onde houveram as descobertas, né? Atualmente é o Pacífico, mudou esse eixo. E um grande problema do Brasil é que não tem acesso ao Pacífico. Não tem acesso ao Pacífico. A gente já tem uma desvantagem. Rivaldo. Mas, por exemplo, a China é hoje o grande centro dinâmico do mundo. Estados Unidos, China, União Europeia. A China hoje tem um projeto, o antigo projeto da seda, não sei se já ouviu falar. Sim. É um investimento que o plano Marshall não chega nem perto. É mais ou menos 5 ou 6 vezes maior. E o Brasil ainda não está lá. A Argentina já aderiu. Mas o Brasil está, eu não sei o que é que está acontecendo. O governo Lula já deveria ter se alinhado nesse grande projeto que inclui aí mais de 100 países. E o Brasil está fora. A Argentina já deu um passo, porque o eixo dinâmico do mundo está lentamente se deslocando para a Ásia. Essa questão da política internacional, essa relação do Brasil com outros países, entra também aí essa questão da China, o bicho da seda, a rota da seda, enfim. Como é que você está vendo essa relação do ponto de vista econômico do Brasil e até, em certo ponto, nós que viemos de uma geração bem crítica, a política internacional do governo Lula se aproximando muito mais aí da Ásia, China, Rússia. No último pronunciamento dele na Câmara, ele criticou um pouco o neoliberalismo, mas ele se afastou também das críticas às ditaduras de esquerda, ditaduras sanguinárias, Nicarágua, Venezuela. Como é que você vê aí esse novo posicionamento do governo? Lula está numa política morde-a-sopra? Acho que não, ele está numa política correta de deslocar o Brasil para o afastamento daquele que se chama neoliberalismo, né? A gente pode pontualmente... Mas isso não afeta a relação econômica, relações comerciais importantes que tem com os Estados Unidos, por exemplo? Nada. Isso não afastará? Não, porque o mercado brasileiro é um dos mais promissores do mundo, a quinta economia do mundo. E os Estados Unidos é uma dos grandes fornecedores de matéria, de tecnologia. Isso não vai alterar. E até porque não é do interesse dos Estados Unidos ter uma nação que tem um projeto de desenvolvimento. O Brasil hoje, o problema principal do Brasil hoje é ele não ter esse projeto nacional definido. No governo Getúlio Vargas tinha um projeto. E é tanto que ele jogou bem na questão da Segunda Guerra. Ele ganhou, foi a volta redonda, né? Foi aí que o Brasil começou a se modernizar, a se industrializar. Aliança para o Progresso. Inclusive, Natal teve um papel importantíssimo nisso, porque foi a troca que ele fez. Foi aqui, né? Para construir a base que hoje é a base de Parnamirim, a base aérea, que era o ponto mais próximo da África e Europa. Rivaldo, voltando aí para a questão do... Mas eu queria concluir esse raciocínio dos projetos. Sim. Ele tinha um projeto, você pode até discordar, nós podemos discordar, mas ele tinha um projeto para o Brasil, vamos industrializar. Aí você chega no governo JK, 5 metros e 50 anos, também tinha um projeto. Durante o governo da ditadura, que nós todos lutamos contra, mas tinha um plano, o plano de desenvolvimento... Então, o governo Lula está sem plano? O governo Geisel, né? Geisel. Segundo PND. Aí entra o processo de democratização. Nós tivemos 2 governos dos 2 Fernandos, Fernando Henrique e Fernando Collor. Esse projeto desapareceu. Não tem. Ninguém foi atrás. Até hoje. Acho que é uma grande dívida que o PT tem é de ter um projeto de desenvolvimento. Nós estamos num processo de desindustrialização que acompanha as últimas décadas. Eu vejo que não há nenhum processo de retomada disso. Fiquei até certo ponto alegre com a indicação do vice para a indústria de comércio. Mas até agora não vejo. Nós temos que chamar a inteligência da universidade que está no Brasil, os estudantes, os professores, os pesquisadores, para alinhavar. O Mangabeira Ung é um dos únicos que pensa isso. Mas ele está fora, inclusive fora do governo. Participou do primeiro governo Lula,
Mas ele está fora. Por quê? Porque é um estrategista. É um cara que pensa o pensador. Brasil, né? Pensa o Brasil daqui a 50 anos. O meu medo é a gente ter mais um governo de centro-esquerda e a gente ainda não sair de um país que exporta produtos primários. Quer dizer, nós voltamos para o tempo da colonização. O que foi a colonização do Brasil? É um grande espaço para mandar produtos para serem consumidos na Europa e, sobretudo, matéria-prima. A gente não agrega valor àquilo. Então, manda ferro para a China, manda soja, e o Brasil fica à mercê de ter o seu próprio projeto, que é um projeto de desenvolvimento que eu chamaria de brasileiro, que Ivaldo, tem uma das mais taxas altas de desigualdade do mundo, a maior taxa de juros do mundo, uma das maiores pobrezas do mundo, num país riquíssimo em matérias-primas, mas você sabe que isso por si só não resolve o problema do desenvolvimento do país. Porque eu posso citar um país que tem o tamanho do Brasil, 1%, e é um país desenvolvido, que é aquele do Sul, né? Como é o nome? Está fugindo agora. Ele é 1%, aí essas marcas que a gente vê aqui, Hyundai, não sei o que, vem tudo de lá. Relógio e tal. E a gente não consegue, por exemplo, o Brasil, agora na pandemia, teve que importar vacinas, como nós somos um dos países mais avançados nisso. Nós tivemos que importar. Isso, nós tivemos que importar máscara. Amigo, pelo amor de Deus. Qualquer costureira aqui de Caicó sabe fazer, mas era só reorientar a questão de valorizar o mercado interno brasileiro. Rivaldo, então a gente está devendo a isso. Eu acho que todos os homens de bem do Brasil, todos os partidos, sobretudo de centro-esquerda, não só o PT, o Partido Verde também, o Partido Socialista Brasileiro, o PDT, todos eles ficaram presos nessa história de o que é que vamos ganhar na próxima eleição? Quantos deputados vamos ganhar? Quantos vamos fazer? Qual o tamanho do fundo partidário? O tamanho do fundo partidário e o país andando, né? Andando. Em termos ambientais, estamos andando para o colapso, né? Por conta das questões do aquecimento global. E em termos sociais, criando uma sociedade onde a nossa marca principal não é a questão do patrimonialismo, quando se fala aí, não é isso. É a questão da marca da escravidão. O Brasil teve 350 anos escravo. Então, se você olha uma cidade como Natal, você visita Felipe Camarão, partes ali da Zona Norte, você vê a imensidão de pessoas que estão desempregados, mas que estão naquela faixa. Eles são os herdeiros daqueles escravos antigos. No Rio de Janeiro isso é muito... Se você olha aquelas favelonas lá, tem o asfalto, né, onde ficam os ricos, mas você olha, tem aquelas favelas. Então isso é a herança de nossa escravidão. E enquanto a gente não superar isso, nós iremos ser um país que não foi feito para os pobres, mas pelo menos só para a classe média e rica. Rivaldo, a questão da sua nomeação lá no IFAM, que deu errado e já foi considerado como um desrespeito, a governadora silenciou, enfim, todo mundo calou, mas o Partido Verde gritou. Sim, isso trouxe alguma relação, algum arranhão entre a relação do Partido Verde e o governo do Estado. O deputado Hermano, eu sei que falou, se pronunciou contra, considerando um desrespeito, já que você tinha tem fotografias lá em Brasília com o presidente nacional do IFAM e de repente se foi nomeado uma pessoa do PT. Isso traz algum arranhão entre a relação PV e o governo do Estado? Ela está estremecida, né? Está estremecida. Né? Eu represento do partido, a história do Partido Verde, né? Com muita honra. E o deputado Hermano fez um pronunciamento importante na Assembleia Legislativa. O presidente atual, que é o vereador Milcley, estava com uma semana na frente para fazer a convenção, a posse da convenção. Ele foi eleito agora, né? Sim. E ele suspendeu. Disse, não vou fazer. Não há clima. E dessa convenção ia receber todos os líderes do PT, do PCdoB, e ele suspendeu. Foi suspenso sine die. O Partido Verde não tem cargo nenhum federal aqui no Rio Grande do Norte? Não, nenhum, zero. E isso também aconteceu, Edivaldo, porque
é uma política assim que nós estamos... aconteceu em São Paulo também. O nosso presidente nacional... Sim, Pena. Estava tudo acertado com Padilha, o ministro Sim. Padilha, até anteriormente, que ele iria para o Ministério da Pesca. E ele soube para a imprensa que não ia ser mais. Então o PV está sendo ele teve que se menosprezado ou está recuperar. sendo diminuído? Nacionalmente. No cenário nacional? Nacionalmente. Então eu também não me surpreendi aqui, né? Porque já está acontecendo com o meu presidente nacional. É o velho canto de carroceria. Exatamente. O presidente meu Clay Leite disse que foi o desrespeito. Essa foi a candidatura de Eudiano Macedo é uma resposta a isso ou não tem nada a ver? Nós entendemos que nós temos que fazer uma discussão política sobre a cidade do Natal, né? E é melhor ter uma candidatura, e ela se dispôs a isso, não é? É uma jovem vindo das classes populares, né? Dos pobres, assim como um pouco a característica de Fátima, né? Era vinha de um setor pobre, né? Com certeza conhece mais Natal do que a Natália Bonavite. Isso. E a nossa discussão é discutir a agenda de Natal. Você veja que as candidaturas são lançadas e qual é a agenda? Qual é a agenda? Por exemplo, a questão do analfabetismo, que atinge ainda boa parte, sobretudo, da população da Zona Oeste de Natal. Estado todo, né? Nós somos em primeiro lugar no analfabetismo numa gestão de uma professora. Isso. E nós temos também o problema do desemprego. É muito grande o problema do desemprego. A fome está... Se não fosse esse programa de transferência de renda, nós teríamos um grande problema na periferia. E a candidatura de Eudiano é para valer? É para valer. Como é que vai ser dentro da federação, que só pode lançar um? Nós vamos disputar, né? Porque nós somos 3 partidos. Mas em termos de militância, em termos de voto na federação, o PV não tem mais do que o PT tem? Acho que não. Então, se isso ocorrer, nós vamos apresentar o quê? O nosso programa de governo, que será elaborado a partir da discussão das 4 zonas da cidade, e vamos querer exigir do PT que ele componha as bandeiras principais do nosso partido no futuro plano de governo. Se o tratamento for esse que deram a você, tá ruim. Tá ruim para aceitar pelo menos uma bandeira do PV. Mas eu acho que eles sentiram a força que foi esse fato. O tamanho da bancada do PV na Assembleia é o tamanho da bancada do PT. Isso, exatamente. São 3 votos, então acho que o tratamento poderia ser mais respeitoso, pelo menos de você explicar, dizer, dar uma palavra do que realmente foi que aconteceu. Mas você assinar um plano de metas lá em Brasília e chegar aqui no Rio Grande do Norte, ser destituído sem nenhuma explicação, destituição branca ou vermelha, ou um cartão vermelho, não sei. Realmente é uma relação... Mas ela é fruto de uma visão nacional em que uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é governar. Você veja que tem um setor que o governo Lula atraiu, que é um setor de extrema direita. Então hoje a aliança nacional do governo eu não digo que é preponderante, né? Mas importante setores... Você condena isso? Da extrema direita. Condeno, sim. Condeno. Eu acho que como partido de centro-esquerda, ele deveria ter mais cuidado. Não, a direita está tomando conta do governo. Até porque, se você ouvir a história, no 4º Congresso do Partido dos Trabalhadores, eles renunciaram à condição de socialista, né? Eles eram um país era um projeto socialista. Eles tiraram até do programa isso. Sim. E para poder chegar no governo, indicaram um vice-empresário, né? E desse ponto de vista deu certo chegar ao governo. E o balanço que eu faço desse governo é que é a primeira vez que um partido de esquerda chega ao governo, né? E implementa medidas sociais, medidas de transferência de renda, que há um certo preconceito da elite dos endinheirados do Brasil e da classe média também. Os pobres, há um ódio aos pobres. Você veja que é uma matança, né? Uma matança dos pobres no Brasil. E isso é a herdança que nós tivemos na escravidão, que era assim, aqueles capatazes, né? Eles tratavam o escravo como bicho, né? Era fruto. E eu acho que a gente não superou isso.
Mudou, os escravos foram libertados, entre aspas, mas eles foram abandonados da própria sorte, foram para as favelas, né? E esse é o grande problema do Brasil, a desigualdade e a herança da escravidão. Esse é o grande problema. Eu acho que os governos Lula, os governos de centro-esquerda Lula, contribuíram de alguma forma para amenizar esse problema, mas falta projeto de desenvolvimento que possa orientar a economia brasileira para superar a desigualdade e falta a questão ambiental, avançar mais na questão de preparar o Brasil para as consequências do aquecimento global. Todas as cidades, a previsão geral é que todas as cidades litorâneas serão invadidas. Então eu tenho pena de Recife. Você olha Recife cheio de rios, né? Ali, Rio de Janeiro. O nosso litoral. O litoral todo, Nova York e Natal. Nós vamos ter grandes problemas, né? E eu não vejo preocupação no futuro. Não vejo essa preocupação de dizer, olha, vamos começar a estudar, chama a universidade, chama o centro de pesquisa, não vejo. Só vejo a preocupação de quem é que vai ganhar na próxima eleição. Pois é, né, Rivaldo? E a gente quer te agradecer. Muito obrigada aqui pela presença no nosso programa. Prazer tê-lo conosco. A gente tratar aí sobre todos esses assuntos e principalmente do nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço. Acho que é interessante a gente fazer esse debate, né? Que vocês fazem diariamente aqui. É importante que as pessoas, os ouvintes, possam acompanhar o que está acontecendo e vocês são os porta-vozes das notícias. Isso mesmo. Obrigada, viu, Rivaldo? Olha, gente,